você veio eu fico mais feliz. Me sinto bem mais à vontade. Toda a alegria do que a gente diz nos tons da nossa amizade. E aonde quer que a gente vá, tão bom que esteja todo mundo junto pra cantar. Tão bom quando que a gente transforma esse lugar. Tão bom que esteja todo mundo junto pra cantar. Tão bom quando que a gente transforma esse lugar. É ou não é? Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Oh, yeah, yeah. Então chega o dia de viver tudo que se aprender e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, oh, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua.
Olá, graça e paz. Muito bom receber você agora para esse momento de adoração. Nós estamos iniciando a nossa celebração, é esse tempo que nós dedicamos para adorar ao nosso Deus, para cantar louvores, também para refletir na Sagrada Escritura, na palavra dele. É muito bom ter você aqui conosco. O seu coração e o nosso, nós estamos unidos aqui para celebrar a Deus, mesmo que estejamos distantes uns dos outros. Quero te encorajar a compartilhar o link dessa transmissão para que outros irmãos, outras irmãs, outras pessoas sejam também abençoadas pelo conteúdo da nossa celebração. Nós nos reunimos pela internet, estamos impossibilitados de nos reunirmos presencialmente por enquanto, mas mesmo nesse ambiente virtual nós podemos nos conectar com Deus e nós podemos nos conectar uns com os outros. E esse é meu convite para você, para que você possa se conectar com Deus agora e se conectar com seus irmãos e irmãs pela fé no Senhor Jesus Cristo, compartilhando aí no chat uma saudação, mandando um abraço, se envolvendo com aqueles que estão conectados também agora conosco nesse culto. É um tempo de celebração a Deus, estamos apenas começando esse tempo. Quero orar com você para que seja um tempo de edificação, seja um tempo que abençoe a sua vida, que traga ânimo, encorajamento, fortalecimento para você. Eu quero te convidar então a orar comigo para que esse seja um tempo em que a nossa mente esteja focada em se conectar agora ao conteúdo que vai ser transmitido aqui para edificar a nossa vida e abençoar o nosso coração. Vamos orar juntos nesse sentido? Meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, nós estamos iniciando esse tempo de celebração. Nós queremos focar a nossa mente, focar o nosso coração na Tua Palavra, focar a nossa mente também nos louvores que serão entoados. E nós queremos cantar para celebrar o Seu amor, a Sua graça que nos alcançou, o Seu favor graciosamente nos oferecido, que é a salvação imerecida que recebemos de forma gratuita pela Sua misericórdia e benevolência. Queremos adorá-lo nesse culto. Mesmo que estejamos distantes uns dos outros, nós nos unimos agora em adoração, virtualmente, conectando o nosso coração. Que seja um tempo abençoador para todos os teus filhos e filhas que nos acompanham agora, que seja um tempo de edificação para as nossas vidas e um tempo de louvor e glória para o seu nome. É assim que nós oramos, nosso Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos começando essa celebração, fazemos isso agora através dos louvores, dos cânticos. Quero te convidar para participar desse momento, conectando o seu coração nesses louvores e oferecendo eles a Deus, que nos ama, que nos alcançou pela sua misericórdia. Vamos então para esse tempo de celebração através dos louvores. Vamos juntos cantar para o nosso Deus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o
consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Quando o medo vem e invade os nossos sonhos e a tristeza enfraquece o nosso olhar, nos lembre que Jesus venceu a morte e enviou quem vem nos consolar. Quando o medo vem e invade os nossos sonhos e a tristeza enfraquece o nosso olhar, nos lembre que Jesus venceu a morte e enviou quem vem nos consolar. Escuta nossa oração, entende nossa aflição, confiamos no teu poder. Nos deixe ver a tua mão, se para o sim ou para o não, te entregamos nosso viver. E a tristeza enfraquece o nosso olhar. Nos lembre que Jesus venceu a morte e enviou quem vem nos consolar. Escuta nossa oração, entende nossa aflição, confiamos no teu
te damos toda a glória. Tu és Senhor da nossa salvação. Em tuas mãos está a nossa história. Aponta o caminho e direção. Amém. Graças a Deus por esses louvores. Todos eles tocam o nosso coração, falam muito ao nosso coração. E agora nós queremos ter um tempo aqui de reflexão bíblica. Eu quero te convidar então para que juntos nós possamos ler a Escritura Sagrada. O texto que eu quero ler com você é 1 de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 1. Então a nossa reflexão será com base nesse texto. Quero falar com vocês sobre alguns lembretes para a viagem, lembretes para a jornada cristã, porque acredito que seja o que Pedro faz aqui em sua epístola. Ele nos traz alguns lembretes que são importantíssimos para a jornada cristã, para a vida cristã. E eu queria refletir com vocês a respeito desse tema com base nesse texto bíblico. Então, 1 de Pedro, capítulo 1, quero ler com você a partir do versículo de número 1 também. Diz assim o texto então, o apóstolo Pedro escrevendo, diz ele: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos peregrinos da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Deus o Pai, pela santificação do Espírito Santo, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus, graça e paz vos sejam multiplicadas. E então o apóstolo continua: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não perece, não se contamina, nem se altera, reservada nos céus para vós. Essa carta do apóstolo Pedro foi escrita para cristãos que estavam dispersos, que eram forasteiros em 5 regiões, em 5 províncias da Ásia, naquele primeiro século. Ele cita essas regiões ou províncias aqui, Ponto, Galácia, Capadócia, a Ásia Menor, a região ali onde hoje é a atual Turquia, e também Bitínia. Eram cristãos, como Pedro os identifica, peregrinos, forasteiros, eram estrangeiros residentes nessas localidades. Muito provavelmente eles foram dispersos de sua terra natal, por causa da perseguição cristã. Eles haviam se convertido a Cristo, eles haviam se tornado cristãos e agora eles estavam enfrentando um período duro de provação. Eles estavam sendo hostilizados por causa da sua fé em Cristo Jesus. Eles se converteram ao Senhor Jesus e agora sofriam perseguição, hostilidades por parte daqueles que não tinham a mesma fé. Então, Pedro, nessa carta, ele procura ensinar, trazer alento, consolar, confortar, encorajar, trazer algumas lições importantes para esses cristãos que estavam vivendo momentos difíceis. E o que eu queria pontuar já aqui de início é que quando Pedro os identifica como forasteiros ou como peregrinos, Pedro está falando não somente da condição desses cristãos, da condição sociológica, por assim dizer, desses cristãos. Eles não eram apenas sociologicamente falando forasteiros ou peregrinos, Não é somente porque eles eram estrangeiros residentes em terras, em províncias que não eram a deles, mas eles eram espiritualmente forasteiros, eles eram espiritualmente peregrinos. Pedro aqui já está fazendo uma alusão à vida cristã como uma peregrinação. Ele está fazendo uma alusão à vida cristã como sendo uma viagem, uma jornada.
Ele diz, olha, vocês estão dispersos, vocês estão como estrangeiros, vocês estão residindo em uma terra que não é a de vocês e vocês estão sofrendo nessa terra. E Pedro diz, espiritualmente, o mesmo acontece com todos os cristãos. Todos os cristãos são também peregrinos, forasteiros. Todos os cristãos estão em uma jornada, porque essa terra, tal como ela está, não é o nosso destino final. Essa terra, do modo como ela se encontra, este mundo, da maneira como ele está, não é o nosso destino final. Pedro tenta nos dizer que a vida cristã é uma jornada e que nós somos forasteiros, nós estamos em viagem, nós estamos aqui de passagem, por assim dizer, nessa terra desolada, aguardando uma esperança eterna, que é novos céus e nova terra, um mundo renovado, uma história renovada, a eternidade que se descortinará quando Cristo voltar e estabelecer o seu reino eterno aqui nesse mundo, renovando todas as coisas, renovando a história, renovando o mundo. Esse é o destino final dos cristãos. E enquanto nós não chegamos lá, a nossa vida, tal como ela está, nesse mundo, da maneira como ele se encontra, é uma jornada, é uma viagem, é como se nós fôssemos de fato peregrinos e forasteiros. Então, Pedro se utiliza da condição social desses cristãos, eles são estrangeiros residentes, eles estão em uma terra que não é deles, vivendo por um tempo e sofrendo por um tempo nessa terra. E Pedro diz, espiritualmente isso acontece com todos os cristãos, porque nós todos somos peregrinos, somos forasteiros nessa terra, nessa história, aguardando a um destino diferente. E o que eu queria refletir com vocês é que Pedro, ao abordar a vida cristã como uma jornada, como uma viagem, como uma peregrinação, ele nos lembra aqui de duas coisas importantes sobre essa jornada, que é, em primeiro lugar, o destino dessa jornada e, em segundo lugar, o percurso dessa jornada. Ele fala sobre esses dois aspectos da peregrinação cristã. Ele fala desses dois aspectos da viagem do cristão, né? Dessa jornada cristã, sobre o destino dessa jornada e sobre como será e como é esse percurso. Ele traz esses lembretes para que nós possamos viver a vida cristã, viver a nossa existência norteados pela palavra de Deus para saber enfrentar os desafios da jornada cristã. Então, em primeiro lugar, aqui Pedro apresenta o destino da jornada. Ele fala sobre o destino da peregrinação cristã. Nós estamos vivendo nessa história, nesse mundo, olhando para um destino. Que destino é esse? Então, Pedro fala sobre esse destino nesses versículos aqui, 3, 4 e 5. O versículo de número 3, ele usa a expressão esperança para se referir a esse destino, algo que nós esperamos, que nós aguardamos. Ele diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, diz ele, segundo sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, Pedro diz que o cristão é aquele que foi regenerado, é aquele que foi gerado novamente. Regeneração é isso, ser gerado novamente, ter uma nova vida, renascer. O cristão é aquele que tem uma nova vida, porque se encontrou com Cristo, então é uma nova pessoa. O Espírito Santo passou a habitar em seu coração, em sua vida, mudou seus sentimentos, suas esperanças, mudou seus pensamentos, mudou a maneira de enxergar a vida, de viver a vida. Então ele é uma outra pessoa, ele é uma nova pessoa, nasceu de novo, ganhou uma segunda chance. Quantas pessoas desejam uma segunda chance? Pois bem, o cristão é aquele que recebeu a segunda chance, né? O cristão é aquele que recebeu uma nova vida, que recebeu um novo coração, que recebeu uma nova mente. Então,
Pedro diz assim, olha, nós fomos regenerados, nós temos uma nova vida. E essa nova vida que nós temos agora, ela tem um destino, ela pretende chegar a algum lugar. E esse lugar é essa viva esperança que nós aguardamos, que nós ansiamos. Esperança. E Pedro qualifica essa esperança. Ele diz que o destino da jornada cristã é essa esperança que é viva, é viva. É viva em primeiro lugar porque ela não morre. É viva porque nada pode matá-la do coração do cristão. Ninguém pode arrancá-la da nossa alma. Nós esperamos, nós temos essa esperança desse destino eterno. Então, mesmo quando nós estamos no mar da vida, açoitados pelos ventos fortes, pelas ondas bravias, mesmo assim, a esperança está viva em nosso coração, porque nós estamos olhando o porto e daqui a pouco nós vamos chegar a esse cais. Então a esperança é viva porque ela não morre, ela não pode morrer. E sabe por que ela não morre, em segundo lugar? Porque essa esperança não somente é um destino, mas é um alguém. É alguém com letra maiúscula, é Jesus Cristo, diz o texto. Ele é a nossa esperança. Ele morreu para nos salvar. Ele morreu a nossa morte para que tenhamos o direito da vida eterna. Mas ele não permaneceu morto, ele ressuscitou ao terceiro dia. Então a morte não pôde detê-lo. Assim também a morte não pode deter essa esperança, não pode matar essa esperança, porque o objeto da nossa esperança está vivo e ele é Jesus Cristo. Ele subiu aos céus e um dia de lá ele virá para nos buscar. Então, essa esperança, ela é viva porque não pode morrer e porque o objeto dessa esperança, que é Jesus, está vivo e vivo para todo sempre. Nós aguardamos a vinda, o regresso de Jesus. Então Pedro diz que essa é a esperança cristã, o destino da jornada cristã é essa esperança. Pedro usa uma outra metáfora, por assim dizer, aqui no versículo de número 4. Ele fala que essa esperança é uma herança. Versículo de número 4 diz: para uma herança, diz ele, que não perece, que não se contamina e nem se altera ou se desvanece, né? É reservada nos céus para vós. É uma herança. Esse destino que a nossa jornada nos conduz é uma herança. Pedro usa essa metáfora. A herança é aquilo, é uma riqueza que nós recebemos quando o testador morre, quando alguém morre e deixa para nós algo valioso. E Pedro, de alguma forma, está dizendo que esse nosso Senhor e Salvador Jesus, que morreu, ele nos deixou uma herança, uma riqueza gloriosa, que é essa esperança viva do destino eterno para o qual nós estamos caminhando e que um dia iremos chegar. E Pedro diz, essa é a herança do cristão, essa é a riqueza do cristão, é a esperança da vida eterna, é aguardar com um coração ansioso esse destino glorioso que todos nós almejamos. É uma herança. A diferença é que na nossa realidade, aquele que morre, o testador, deixa a herança. Só que nosso Senhor Jesus Cristo, o testador, de fato morreu, mas não permaneceu morto, ele ressuscitou. Mas mesmo assim ele deixa a herança para todos nós e ele graciosamente nos deixa usufruir dessa herança, do seu legado, daquilo que ele deixou para nós como resultado do seu sacrifício vicário na cruz. Então a salvação é descrita aqui como uma herança valiosa, gloriosa, deixada por Cristo à disposição de todos aqueles que crerem nele com fé. Então, para ter direito a essa herança, que é a vida eterna, que é o destino glorioso que todos nós almejamos, simplesmente se apropria dessa herança pela fé no Senhor Jesus por causa da graça. Então, a salvação é pela graça mediante a fé. É pela graça porque não custou nada para nós, mas custou tudo para Ele, para o testador, para aquele que conquistou esse direito. E agora Ele disponibiliza. E simplesmente, se você desejar essa herança, você se apropria dela com fé. Você
crê em Jesus, que morreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e um dia vai voltar, e você crê na graça, no amor dele, crê que ele te deixou uma herança gloriosa, uma esperança viva, e essa esperança diz que esta jornada, que esta vida não é o ponto final, não é tudo que temos, porque há uma eternidade por vir e ele agora deixa à sua disposição. Então, quem quiser herdar essa herança, basta tão somente crer em Jesus e receberá essa herança pela graça. Essa herança, diz o apóstolo Pedro, ela não perece, ela não pode ser maculada, contaminada, ela não pode ser deteriorada, ela não pode desvanecer, né? Diz ele que é imarcessível. Ela não é como uma folhagem, uma flor que murcha, ela não é como um metal que vai sendo corroído por causa do tempo. Não. Essa esperança, ela é simplesmente indestrutível. Essa herança, nada pode tirá-la do nosso coração e das nossas vidas, né? Os generais romanos, quando venciam suas batalhas, eles voltavam para Roma e eles eram recebidos com louvor e glória. Eles recebiam uma coroa de louros primeiro e depois uma coroa de ouro. Mesmo assim, com o tempo, essa coroa de ouro começava a ficar manchada e, claro, com os séculos, mesmo aquele metal, ele iria ser danificado pelas intempéries do tempo. O que Pedro está dizendo é que a esperança cristã, longe disso, não pode ser maculada, manchada, não pode ser destruída, porque a eternidade nos aguarda. Então Pedro está falando aqui, lembrando os cristãos que estavam sofrendo do destino deles. Ele está dizendo assim, olha, eu sei que vocês estão passando por momentos difíceis, eu sei que vocês estão enfrentando circunstâncias muito complicadas, mas eu quero lembrar a vocês que vocês são peregrinos, que nós somos forasteiros, que nós estamos passando por essa existência, por essa história, e que o nosso destino ainda não chegou, e o nosso destino é glorioso. Eu quero lembrar vocês que há uma esperança que é viva e que não pode morrer, que há uma herança que não pode ser destruída, e ela está aguardando vocês. Esses lembretes são preciosos demais. Nós precisamos nos lembrar o tempo todo do nosso destino, para que a gente não fique desanimados no decorrer da caminhada cristã, da jornada cristã. Versículo de número 5, o apóstolo Pedro continua falando do destino e agora ele fala que essa esperança viva, que essa herança é a salvação plena que nós estamos aguardando. Diz ele no versículo 5, vocês são protegidos pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Olha só, a esperança viva, a herança gloriosa que nós aguardamos é a salvação plena que vai ser revelada no último tempo. Nós cristãos acreditamos que a história chegará ao seu fim, que o tempo chegará ao seu fim. Haverá o fim dos tempos, haverá o fim da história, haverá o desfecho da odisseia humana, da história humana. E nesse fim dos tempos, no juízo final, na verdade, Pedro está dizendo que esse dia, longe de causar temor em nós, porque nós já fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, porque fomos justificados e porque agora estamos sendo santificados, esse grande e glorioso dia será o dia da consumação dessa salvação que nós já recebemos na justificação, que ela está sendo desenvolvida na santificação e que será consumada, completada no dia da glorificação, quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo voltar, retornar para julgar o mundo, porque esse mundo repleto de injustiças, repleto de maleza, repleto de dificuldades, de angústias, de tristezas, de injustiças, de maldades, esse mundo tal como ele se encontra, marcado pela tristeza, marcado pela violência, pela inveja, pela angústia, esse mundo será julgado. Um mundo marcado pela rebelião,
esse mundo, essa história humana construída pelos seres humanos que se rebelaram contra o seu Criador, um dia esse mundo estará diante de Deus para ser julgado. Mas nesse dia nós receberemos a salvação plena, porque nós seremos glorificados. E a salvação que já agora desfrutamos, ela será consumada. Essa é a esperança viva e a herança gloriosa que os cristãos aguardam enquanto eles peregrinam por essa terra, enquanto eles estão como forasteiros na história humana, eles estão olhando para esse destino. Pedro lembra esses cristãos porque normalmente em momentos difíceis nós nos esquecemos disso. Normalmente quando nós estamos com dificuldades, com problemas, normalmente quando nós estamos enfrentando os vales da vida, nós nos esquecemos que estamos aqui apenas como peregrinos, que nós estamos aqui como forasteiros, que nós não chegamos em casa ainda, esse não é o nosso lar. Nós aguardamos novos céus e nova terra. Nós esperamos o destino da nossa jornada. Não chegamos ainda lá. E Pedro nos lembra desse destino glorioso, que é a esperança viva, a herança gloriosa e a salvação plena. Diz Pedro que nós estamos sendo protegidos pelo poder de Deus para a salvação. Essa proteção não é proteção contra roubo de carros, proteção contra doenças, proteção contra infortúnios. Essa proteção de Deus não é proteção contra o desemprego, não é. Essa vida, essa jornada, essa peregrinação, ela é marcada por todos esses problemas e dificuldades. Mas Pedro está dizendo que nesses problemas e nessas dificuldades, Deus está protegendo os cristãos pelo poder dele para que nós alcancemos a salvação. Então, uma proteção para a salvação. Significa que mesmo com as dificuldades e os problemas, Deus está guardando o nosso coração para a gente não se rebelar contra Ele, para a gente não deixar o caminho, para a gente não abandonar a jornada, para a gente não desistir da peregrinação. Enquanto nós estamos atravessando as circunstâncias difíceis da jornada, Deus está protegendo o nosso coração pelo poder dele. E você precisa acreditar nisso e desfrutar dessa proteção. Paulo sabia disso, ele estava preso em Roma, aguardando o seu julgamento, sabia que ia morrer, mas no final da sua carta, 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 7, e lá pelo fim ele chega e diz assim: olha, eu estou bem certo de que Deus há de me guardar de todo o mal e levará a mim a salvo até aquele grande e glorioso dia. Que mal é esse que Paulo acreditava que Deus poderia guardá-lo? Não seria a morte, porque Paulo sabia que iria morrer. Ele disse: eu já estou sendo oferecido como um sacrifício. O tempo da minha partida é chegado. Ele sabia que ele iria morrer. Então que mal é esse? Ele diz que Deus vai me livrar desse mal e vai me levar salvo até o seu reino celestial. Esse mal é o mal de perder a salvação, é o mal de deixar o caminho, é o mal onde as mazelas desse mundo afetam a nossa salvação, afetam o nosso coração e nos fazem querer desistir. Paulo sabe, nada disso vai conseguir me livrar, nada disso vai conseguir me tirar do caminho, porque Deus vai me levar a salvo até o seu reino celestial. Então, essa proteção espiritual, esse poder de Deus que se manifesta nos momentos difíceis para proteger o seu coração, para você ficar firme na jornada. Mas Pedro continua, o segundo aspecto que ele aborda aqui sobre a jornada cristã. Não somente o destino dessa jornada, não somente o destino da viagem, da peregrinação, mas ele fala sobre o percurso. Como é esse percurso? Dois aspectos do percurso da jornada cristã. Primeiro aspecto, que não é um aspecto muito positivo nesse sentido, é que a jornada cristã, ela é difícil. Versículo 6, ele diz assim: olha, nisso vocês exultam, ainda que agora seja necessário ser afligidos por várias provações por um pouco de tempo. Então Pedro está dizendo aqui que nessa jornada, por enquanto, nós somos necessariamente afligidos ou entristecidos. Pedro diz que o percurso da jornada é um percurso difícil, onde nós vamos ser entristecidos, nós vamos passar por provações, nós vamos passar por aflições.
A Bíblia não engana ninguém. A vida cristã, a jornada cristã é marcada por aflições, por momentos de tristeza. Tem um evangelho triunfalista que é apregoado em nossos tempos, que nada tem a ver com o evangelho de Cristo, o evangelho bíblico. Esse evangelho triunfalista em que o cristão não passa por aflição, não passa por provações, não passa por tristezas. Isso não está de acordo com a Bíblia. Pedro está afirmando que no percurso haverá momentos em que você ficará triste. Sim, você ficará triste, você enfrentará aflição, você enfrentará provações. E tudo bem ficar triste, sabe? Não sei se você já ouviu aquela frase, alguém dizendo isso. Que isso? Para de ficar triste, para de ficar assim, para baixo, você não é um cristão. E o que isso tem a ver com a Bíblia? O apóstolo Pedro está dizendo que na jornada, no percurso, nós vamos ficar entristecidos. Em muitos momentos, a tristeza se abaterá em nosso coração. Leia os salmos de lamento, você vai encontrar ali muitos salmos de crentes em Deus que em sua tristeza derramaram sua alma em lamento e através dos seus salmos colocaram diante de Deus sua tristeza. Então no percurso haverá momentos em que nós ficaremos tristes, sim, ficaremos tristes, aflitos. E os salmos de lamento estão lá para fortalecer nosso coração, para dizer que nós podemos colocar diante de Deus o que nós estamos sentindo, a tristeza. O cristianismo não desumaniza ninguém, não. Nós continuamos seres humanos, com tristezas, com pesares. E no percurso nós vamos encontrar muitas tristezas. Nós vamos colocar diante de Deus essas tristezas. E essa é a diferença, porque todo mundo passa por tristezas, mas no percurso o cristão pode derramar a sua tristeza diante de Deus e receber consolo e conforto. Ontem mesmo eu lia o livro de um grande teólogo que escreveu um livro precisamente após perder o seu filho, que tinha 25 anos. E ele escreve um livro de lamento. Ele coloca todo o seu lamento diante de Deus. E à medida que você vai lendo aquele livro, eu fiquei percebendo isso, como ele estava, como os salmistas do passado, colocando sua tristeza. Ele coloca o que ele estava sentindo, suas angústias, seu pesar, seu luto. E ele coloca tudo isso diante de Deus ali. Mas ao mesmo tempo, à medida que eu ia lendo este livro, eu ia percebendo como as notas de tristeza estavam misturadas com notas de esperança, de alegria. E no texto você viu o desenvolvimento do coração daquele autor, não somente na tristeza, mas caminhando para a luz da alegria. Ele dizendo, existe a esperança da vida eterna, da ressurreição. Ele esperava a ressurreição em Cristo do seu Filho. E ele então, em alguns textos, expressava essa esperança. Não é um adeus, é um até logo. Eu vou vê-lo novamente, ele morreu em Cristo, ele morreu certo de que há a vida eterna. E de repente aquele livro de lamento se transforma em um livro de esperança. A Bíblia também é assim, porque ela vai mostrando que na jornada há tristezas, mas que essa tristeza toda um dia se converterá em alegria. O pranto um dia se transformará em dança. A noite escura da alma um dia vai se transformar em um amanhecer belo e glorioso quando Cristo voltar. Mas por agora, na jornada, no percurso, enfrentaremos muitas tristezas. Pedro diz, em primeiro lugar, que essa tristeza e essas aflições, elas provam a nossa fé. Versículo de número 7. Para que a provação da vossa fé, mais preciosa do que ouro que perece, embora provado pelo fogo, diz ele, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A revelação de Jesus Cristo vai ser o momento em que Cristo se revelar na sua segunda volta, quando ele regressar para buscar os salvos. Nesse dia, diz o apóstolo Pedro, a nossa fé vai brilhar como um metal que foi purificado, como ouro que foi purificado, suas impurezas foram tiradas pela forja, pelo fogo da aflição. E tal como o ouro reluz, na vinda de Cristo, a nossa fé, a nossa vida vai reluzir como esse ouro, porque nós passamos aqui agora, no percurso, pela fornalha da aflição. Pedro diz que essas tristezas do percurso são como
provações, elas provam a nossa fé. O fogo prova o ouro e tira as impurezas do ouro. E o que sai do fogo é um ouro refinado, limpo. Pedro diz, o mesmo acontece conosco. As aflições chegam, as tristezas chegam, as angústias chegam e elas refinam a nossa fé. Elas purificam a nossa fé. As impurezas da nossa fé, elas vão sendo diluídas pela fornalha da aflição. Ninguém gosta de passar pela aflição, pela tristeza. Mas Pedro diz que na jornada passaremos por muitas e elas irão provando o nosso caráter. Elas irão provando a nossa fé. Para que lá naquele grande e glorioso dia, quando Cristo se revelar, a nossa fé brilhe para louvor e glória dele, vai reluzir como um ouro que foi purificado aqui nessa terra. Então, quando você estiver no percurso, enfrentando as tristezas, lembre-se disso, que a sua fé está sendo purificada, ela está sendo fortalecida, ela está sendo, de alguma forma, embelezada, purificada. Então, irmãos, a fé cristã ela é fortalecida na fornalha da aflição. Pedro continua nos ensinando que o percurso da jornada é difícil e essa dificuldade ela prova a fé e, em segundo lugar, ela prova o nosso amor por Jesus. Pedro diz no versículo de número 8, pois sem tê-lo visto, vós o amais, e sem vê-lo agora nessa dificuldade, crendo, vocês exultam com alegria inexprimível e cheia de glória. Então, Pedro está falando que o nosso amor por Cristo ele é testado quando as tristezas do percurso da jornada cristã, elas sobrevêm às nossas vidas. Toda dificuldade, ela prova o nosso amor por Jesus. Quando chega o momento difícil, a circunstância complicada, o nosso amor é colocado à prova. E a minha oração é para que o seu amor por Jesus cresça somente nos momentos difíceis, sabendo que Ele está com você, que Ele caminha com você, que Ele não te deixa sozinho, que Ele protege seu coração para você conseguir aguentar firme nesse momento difícil. E aí o seu amor vai crescendo pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você já percebeu pessoas que passaram por dificuldades junto com o cônjuge ou com amigos, esse amor da amizade ou esse amor relacional, ele se torna mais forte, porque o sofrimento faz isso, né? Torna a relação mais forte. Também o nosso relacionamento com o Senhor Jesus fica mais forte quando nós passamos pela aflição. Esse amor vai sendo solidificado, ele cresce, ele se fortalece. Então, no percurso, as dificuldades elas chegam e elas provam a nossa fé, elas provam o nosso amor. Então, o primeiro aspecto é que esse percurso é difícil, mas o segundo aspecto é que esse percurso não somente é difícil, mas ele também é exultante. Você percebeu essa expressão se repetindo? Exultar ou alegrar-se. Pedro está enfatizando que o percurso da jornada cristã não é somente difícil, mas ele também ele é repleto de alegria, ele é repleto de exultação. Olha o que ele diz, né, no versículo de número 8. Pois sem ter visto Jesus, vocês o amam, e sem vê-lo agora, crendo, exultam com alegria inexprimível e cheio de glória, alcançando o objetivo da vossa fé, a salvação da vossa alma. Exultante, olha, diz ele que nós nos exultamos com alegria inexprimível. O versículo de número 7 também fala sobre isso. O versículo 6, melhor dizendo, nisso exultais. Então, de novo, Pedro fala sobre a exultação, sobre alegrar-se no percurso. E por que nós nos alegramos no percurso da jornada cristã? Em primeiro lugar, porque as aflições, elas são temporárias. Então, nós podemos nos alegrar porque elas são passageiras, elas passam, elas têm prazo de validade, os sofrimentos. Elas um dia deixarão de existir e nós nos alegramos porque a tristeza, a angústia, a aflição não é para sempre. É isso que Pedro está dizendo, que nós podemos nos alegrar porque as aflições elas são temporárias. Tem uma música cristã do Marcos de Almeida que fala sobre isso, né? Toda dor é por enquanto, toda dor é por enquanto. O sofrimento é por enquanto, ele não é para sempre. O que é para sempre será a alegria
que nós desfrutamos aqui e agora e que desfrutaremos de modo pleno pela eternidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós nos alegramos porque as aflições são momentâneas. Acredite nisso, vai passar. O que você está enfrentando agora, os dilemas, as angústias, fique firme, vai passar, vai acabar. A dor vai terminar, as lágrimas serão enxugadas, as tristezas se transformarão em alegria, a angústia dará lugar à paz no seu coração. Então, as aflições passam, elas são temporárias, por isso nós podemos nos alegrar, Pedro diz. Nisso exultais, conquanto agora, por um breve espaço de tempo, nós nos entristecemos. Então, ele está dizendo que, comparado à alegria com o espaço pequeno de tempo de tristeza, a alegria é muito maior, nós podemos nos alegrar. Por isso que os grandes homens e mulheres do passado, que criam em Deus, conseguiam se alegrar mesmo nos momentos difíceis, né? Abacuque, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, não haja mantimento nos campos, enfim. Eu, todavia, me alegrarei no Deus da minha salvação. Mesmo nos momentos difíceis, é possível se alegrar porque as aflições elas são temporárias, né? E nós aguardamos a alegria eterna e perene que nós desfrutaremos com Jesus Cristo. Essa alegria já está disponível agora e nós já aqui no percurso podemos nos alegrar sabendo que as aflições elas são temporárias e passageiras. Em segundo lugar, por que nós nos alegramos no percurso? Não somente porque as aflições são temporárias, mas porque o nosso destino é certo. Pedro termina o versículo 9 dizendo isso. No versículo 8 ele diz que nós nos exultamos, nos alegramos de maneira gloriosa, né? Porque, versículo 9, estamos alcançando o objetivo da nossa fé, a salvação da nossa alma. Pedro lembra do primeiro aspecto que ele abordou sobre a peregrinação cristã, o destino da nossa peregrinação. E ele traz de novo agora, ele diz que no percurso nós devemos e podemos nos alegrar porque é certo que o nosso destino chegará, a salvação plena. E isso traz alegria para o nosso coração. Esse futuro que nós aguardamos altera a maneira como nós vivemos o presente. A alegria futura, ela irrompe a história e traz alegria para o presente. A esperança futura, ela invade o agora e traz alegria para o coração. E você pode, aqui e agora, no percurso da peregrinação cristã, no percurso da jornada cristã, você pode experimentar alegria em seu coração, porque um dia nós chegaremos em nosso destino final, a consumação da nossa salvação, a consumação. Esse dia glorioso nos aguarda e nós, enquanto estamos nesse percurso, devemos trazer essa esperança à nossa mente e ao nosso coração para nos alegrarmos. O que eu queria refletir com você para finalizar essa nossa reflexão é simplesmente revisar o nosso coração, refletir sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, olhar para dentro de nós mesmos à luz dessa palavra e fazer algumas perguntas para nós mesmos. Você já entendeu que a sua vida é como uma jornada, é como uma peregrinação, que você é um forasteiro, que nós estamos residindo aqui temporariamente, porque esse mundo tal como ele está não é o nosso destino final. Nós aguardamos novos céus e nova terra, nós aguardamos um mundo renovado, recriado. Nós aguardamos esse dia glorioso e até esse dia chegar, o nosso destino não foi alcançado. Nós ainda estamos na jornada. Como que você tem vivido? Você tem vivido a vida entendendo que ela é uma peregrinação, entendendo que ela é uma jornada, né? Então, você precisa pensar nisso, para você não ficar desesperado no meio do caminho. Você ainda não chegou em casa, no seu lar, nós ainda não aportamos no cais, no destino para o qual estamos navegando, mas tenha certeza, nós estamos caminhando para lá, nós vamos chegar lá. E Cristo está conosco, no nosso barco, Ele é o capitão, Ele está no leme, Ele vai conduzir as nossas vidas e nós vamos chegar em nosso destino final. Mas como está a sua vida agora nesse percurso? Lembre-se do destino glorioso que nos aguarda.
E enquanto nós nos lembramos e fortalecemos o nosso coração, nós tentamos, de alguma maneira, dizer a nós mesmos: aguente firme, né? Nós estamos sendo protegidos por Deus para o nosso coração não vacilar. O nosso coração está sendo guardado por Deus para ele chegar forte, fortalecido, para ele chegar purificado naquele grande e glorioso dia. Como anda a sua vida? Se você está desanimado, seja fortalecido por Deus hoje, através dessa palavra. Saiba que Deus está guardando e protegendo o seu coração. Se você está triste, exulte, traga alegria ao seu coração. O Espírito Santo é capaz de trazer esse ânimo, essa alegria para a sua alma, mesmo nos momentos mais difíceis. Então se lembre do destino da nossa jornada e se lembre que nesse percurso as aflições são por enquanto e a alegria que desfrutamos de agora, um dia desfrutaremos para sempre. Quero orar com você para que essa palavra ela possa frutificar na sua vida, no seu coração e que Deus abençoe a sua vida através dela. Te convidar então para que comigo você possa orar a Deus, falar com Ele agora em oração. Feche os seus olhos onde você estiver. Se una a mim em oração. Meu Deus e meu Pai, nós lemos a Tua Palavra, entendemos que nós estamos em uma jornada, que nós estamos em uma peregrinação, aguardando o destino glorioso que é a herança gloriosa, a esperança viva, a salvação plena, a eternidade, novos céus, nova terra. Essa esperança, ela traz consolo, ela traz força, ela traz ânimo e eu peço em nome de Jesus que tudo isso seja agora oferecido àqueles que nos ouvem e que nos veem, para que eles possam ser fortalecidos, para que eles recebam ânimo, alegria, para que eles recebam encorajamento, fortalecimento espiritual, para seguirem na jornada, na peregrinação, como forasteiros nessa vida. Que o Senhor os ajude e os abençoe. Aqueles que estão atravessando os vales, a fornalha da aflição, que o Senhor traga ânimo, encorajamento, que o Senhor possa refinar a fé e o amor que eles têm pelo Senhor Jesus, para que essa fé e esse amor sejam fortalecidos, purificados, embelezados, refinados, para que eles cresçam na graça do Senhor Jesus cada vez mais e o relacionamento que eles têm com o Senhor Jesus seja fortalecido, para que eles não vacilem o pé, para que eles não desistam, para que eles não saiam do caminho. Os ajude, os abençoe e pela sua graça agora estenda as suas mãos para trazer conforto, ânimo, consolo e força àquele que precisa. É assim que nós oramos, que a Tua Palavra nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor.
Irmãos e irmãs, todos vocês que estão agora conectados conosco, já cantamos, já meditamos, refletimos na palavra de Deus e nesse momento final nós sempre dedicamos um tempo aqui para a nossa contribuição cristã. A palavra de Deus nos encoraja a contribuir financeiramente, nos encoraja a devolver uma parte de tudo aquilo que Deus tem dado para todos nós, em seus recursos financeiros. A providência de Deus tem sido manifesta em nossas vidas. Então esse tempo é o tempo que nós somos encorajados a devolver uma parte de tudo aquilo que Deus tem nos dado para administrar, e nós devolvemos isso através dos dízimos, através das ofertas. Então você pode fazer isso agora, ou você pode fazer isso durante a semana, no tempo em que for melhor para você. No vídeo está aparecendo aqui os dados bancários para você fazer a sua transferência, a sua oferta. Também você pode ler esse QR Code aí com o seu celular e será levado até um ambiente seguro para você fazer a sua contribuição cristã. Se você não é cristão ou não pertence à nossa comunidade cristã aqui em Santana, não se sinta de maneira alguma pressionado a fazer isso. É uma prática cristã, é uma prática dos membros da Igreja de Santana, bíblica, completamente pautada na palavra de Deus, uma expressão de alegria e de encorajamento que a Bíblia nos traz para expressar gratidão a Deus. Se você não é cristão e não pertence à nossa comunidade e deseja contribuir, saiba que a sua contribuição irá servir para o reino de Deus, para que o Evangelho seja pregado. Então faça isso também com alegria e com muita tranquilidade em seu coração. Eu quero orar com vocês e por vocês, para que Deus abençoe grandemente suas vidas, trazendo a providência para o lar de vocês, trazendo a bênção dele para as suas vidas. Vamos orar juntos então, agradecendo por tudo aquilo que Deus já tem nos dado e também pedindo que Ele receba a nossa oferta, que Ele receba a nossa contribuição cristã agora, no nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos mais uma vez, ore comigo. Meu Pai, no nome do Teu Filho, o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, nós chegamos ao momento da nossa contribuição cristã, em que nós paramos agora para pensar em todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. O Senhor tem providenciado o necessário para as nossas vidas, tudo que nós temos vem de Ti. Então esse é o momento em que nós paramos para refletir que nós somos apenas administradores de todas as coisas que o Senhor tem nos dado, os recursos financeiros, o nosso emprego, tudo isso vem das Tuas mãos. Nós agradecemos e as ofertas e os dízimos serão expressões de gratidão e de reconhecimento da Sua graça, do Seu amor e da Sua providência em nossas vidas. Quero pedir que o Senhor abençoe também aqueles e aquelas que agora atravessam momentos difíceis em suas vidas em decorrência da crise financeira. Muitos sentem agora em suas vidas um momento muito complicado de instabilidade financeira, desemprego, a falta de alguns recursos. Que o Senhor abençoe, que o Senhor ajude, que o Senhor ampare, que em suas poderosas mãos eles sejam sustentados, abençoados por Ti. No nome de Jesus, aqueles que agora precisam do Teu amparo e o Senhor, misericordioso como é, que agora as Tuas mãos estejam estendidas para abençoá-los e ajudá-los nessa circunstância tão difícil, meu Pai. Oro assim, para que a Tua graça se revele na vida deles e a Sua bênção também se manifeste em suas vidas nesse sentido, para que futuramente eles tenham como também contribuir, expressando gratidão ao Senhor por toda a Sua bênção. Então nós oramos assim, para que o Senhor, em Sua infinita graça, abençoe a todos os que estão conosco agora e irão contribuir para a igreja, contribuir para o Teu reino, que o Senhor os abençoe e ajude a todos aqueles que agora precisam da Sua ajuda porque estão atravessando um momento difícil financeiramente falando. Os ajude assim, em Sua graça e misericórdia. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Como é bom ter esse tempo de adoração a Deus.
esses louvores que falam ao nosso coração, a palavra que nos traz encorajamento e ânimo e poder expressar a nossa gratidão a Deus através da nossa contribuição cristã. Que Deus abençoe muito a sua vida, que o conteúdo dessa celebração possa ter edificado o seu coração e que você tenha uma semana abençoada por Deus. Você sinta a presença dele em sua vida, em todo o percurso da jornada cristã. Que esse conteúdo então tenha abençoado a todos vocês. Nos vemos no nosso próximo encontro. Que Deus abençoe. Até mais.